E aí pessoal, tudo certo? Hoje eu vou te mostrar como construir um bom fluxo de login aqui para sua automação. Bora aprender de uma forma prática como a gente pode construir de forma profissional esse nosso fluxo de login. Por que é algo tão específico? O fluxo de login, ele é um dos fluxos mais utilizados que a gente mais vai desenvolver nas nossas automações, tá? A maioria das nossas automações vai precisar de um fluxo de login. E ele é muito importante porque é onde a gente determina como a gente vai continuar o nosso código de maneira UI. Então, se a gente começou de um jeito no login, a gente vai prosseguir dessa maneira para o resto do nosso código, certo? Além disso, a gente tem alguns pontinhos que a gente não pode deixar passar quando a gente faz um fluxo de login, como conferir algumas coisinhas bem específicas que eu vou mostrar aqui hoje. Vamos lá, até o final do vídeo tu vai aprender como certificar que teu sistema vai precisar de login de fato, como a gente pode seguir as boas práticas utilizando as credenciais, especificar algumas exceções comuns que a gente sabe que pode ocorrer no login e a verificação final de sucesso do login, para a gente ter certeza que o nosso sistema está pronto para o resto da automação. E não se preocupa com a ferramenta de RPA utilizada nesse vídeo, tá? Esse vídeo é um pouco mais sobre conceito do que sobre a ferramenta em si. Então, aqui eu vou utilizar a IPF, mas se você quiser utilizar qualquer outra ferramenta de RPA, fica à vontade, só utilize esses conceitos e tá tudo certo. Pessoal, ainda sou novo nessa parada de YouTube, mas eu tenho muitos conteúdos ainda para trazer aqui e eu queria contar com o seu like, sua inscrição aqui no canal, ativar o sininho também. Se você puder, deixar um comentário aqui embaixo, isso ajuda completamente, porque isso ajuda o engajamento aqui do canal. E pro futuro até do canal eu queria aumentar a frequência de vídeos, então se você puder ajudar deixando o like, inscrição e um comentário aqui embaixo, seria ótimo. Bora pro vídeo. Bom pessoal, eu já tô aqui com o meu IPF Studio aberto e a gente vai fazer esse nosso fluxo de login no Google Calendar, tá? Então eu vou abrir aqui o Google Calendar, eu vou capturar todos os seletores primeiro, vou deixar o vídeo rapidinho aqui para que a gente possa seguir e depois eu vou explicando cada parte, certo? Então vamos lá. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And Bom, e agora eu fiz aqui também uma suposição de que poderia ter uma conta Google que a gente passou que não existe. Então eu já vi que deu erro aqui, por exemplo, eu vou pegar esse erro porque caso ele exista, a gente precisa reportar isso no nosso código, tá? E também vou fazer a mesma coisa com a senha, tá? Depois. Vou colocar uma senha que não existe, vou ver o erro que dá capturar o seletor dela, tá? Beleza, eu já tenho todos os meus seletores aqui e agora eu vou começar realmente o meu código, tá? A primeira coisa que eu gosto de fazer sempre nos meus códigos é colocar um logzinho no início e um no fim desse fluxo, tá? Então eu vou colocar aqui um log message. O que a gente vai fazer agora? A gente vai abrir aqui um Open Browser e a gente vai navegar lá para o Google Calendar, tá? Então eu vou puxar aqui o login, tá? E uma coisa que a gente pode fazer aqui, tá? O primeiro ponto aqui, a gente precisa sempre saber quando a gente está logado ou não, tá? Porque digamos que a gente já tivesse logado nesse Google Calendar e a gente tentasse fazer login, ia dar erro, tá? Então a gente precisa ter essa verificação. Ou a gente faz essa verificação com algum item, ver se algum item lá dentro, por exemplo, esse botão aqui que eu capturei, que é o Create botão, tá? É um botão que só aparece quando tu já está logado. Ou a gente verifica que ele já existe e o login não precisa ser feito, ou a gente faz a seguinte padronização, de sempre abrir esse cara aqui quando estiver no login, tá? Então a gente vai colocar aqui Open Always, Close Never, porque a gente nunca vai fechar logo depois do login. E a gente colocaria aqui um Incognito Mode, ó, Incognito Private Window. A mesma coisa tem como fazer lá no Python e em outras ferramentas, tá? Mas quando a gente força esse incógnito aqui,
Eu particularmente gosto bastante de fazer isso, porque daí a gente tem certeza de que o cache já está limpo ali do teu navegador, não vai interferir em nada, e também a gente sabe que o login precisa ser feito, tá? E não está em uma conta errada ou coisa do tipo. Bom, então eu vou criar agora uma credencial lá no Orchestrator, mas antes disso eu já preciso dizer para vocês, a gente precisa seguir as melhores práticas de credencial. E quais são essas melhores práticas, tá? Quando a gente for chamar essa credencial, precisa ter ali um retry scope em volta dela, porque ela, quando dá algum erro, coisa do tipo de comunicação ali com o Orchestrator, ele já faz essa retentativa. Então é uma boa prática ali a gente colocar em volta dessa credencial um retryzinho, tá? Ela vai dar duas variáveis pra gente, essa atividade que vai pegar a credencial. Ela vai dar uma string de e-mail, no caso de usuário, e uma secret string de password, no caso da tua senha, tá? A gente precisa que essas variáveis elas estejam no menor escopo possível. A nossa variável de username, na maioria dos casos, ela não vai ser um dado sensível, então tudo bem se a gente printar ela, tudo bem se a gente utilizar ela em um escopo maior. Mas a variável de secret password, a variável de senha, ela precisa estar no menor escopo possível. Então eu não posso, por exemplo, chamar essa minha credencial fora desse login, porque já seria um escopo maior. Eu preciso chamar dentro desse do aqui, que é aqui que eu vou digitar minha senha. Então é aqui, nesse escopo, que eu preciso chamar minha variável também, tá? Chamar minha credencial também. Bom, então eu vou criar essa credencial agora, coloquei aqui o nome de cred Google, tá? E aqui no username eu vou colocar o meu e-mail. E vou colocar a minha senha aqui. Beleza, então com a minha credencial criada, e agora eu vou chamar ela lá dentro do meu estúdio, tá? Lembrando que para chamar ela, é bom a gente colocar aqui um retry. Pessoal, normalmente a gente não vai cravar nada no código, tá? Mas aqui o foco é o login em si, tá? Agora, a gente não vai utilizar o config ou coisa do tipo para tirar isso de cravado do código, tá? Então a gente vai deixar realmente cravado, mas o intuito é que se a gente precisar trazer alguma coisa, como por exemplo, o número de retentativas, ou o tempo entre as retentativas, alguma coisa que seja mais uma constante, isso seja colocado no teu arquivo de config, tá? Aqui eu vou colocar o número de retries 3 e o retry interval eu vou colocar aqui, por exemplo, o número 1, ele vai gerar aqui a minha timestamp e eu vou colocar aqui um tempo de 5 segundos para retentativa, tá? Só para ter o nosso get credential aqui. E aqui o get credential em si a gente vai fazer. Bom sempre renomear as nossas atividades aqui para elas ficarem bem visuais aqui pra gente, tá? Questão do Orchestrator Folder Path. A gente não precisa colocar aqui, a gente não precisa especificar ele, só o Credential Asset Name, tá? Porque ele já pega o folder certinho de acordo com o que a gente está rodando. Estou rodando no Shared, então ele vai pegar do Shared, tá? Credential Asset Name, eu vou colocar aqui. Já tem aqui a minha credencial sendo capturada, tá? Ela vai dar pra gente o str username e a scr password. É bom a gente sempre ter logs, muitos logs na nossa automação, tá? Então eu vou colocar aqui. E aqui a gente vai informar fazer um log embaixo informando qual é o usuário que a gente vai logar. Não a senha, jamais a gente vai logar essa senha, tá, gente? Como eu coloquei aqui o retry scope, a gente vai ter que aumentar um pouquinho o escopo desse cara aqui, tá? Então a gente vai pegar o escopo de username e password, a gente vai aumentar 1, tá? Isso não sai das boas práticas porque é só um retry scope para a atividade de get credential em si. Então eu vou colocar aqui, não para main sequence, para do, que é uma das menores scopes que a gente pode colocar, tá? Ainda é um dos menores scopes que a gente pode colocar, tá? Não quer dizer que porque eu aumentei um pouco o escopo, ele esteja no maior escopo também, né? Agora a gente já tem nossa senha, nosso e-mail. Agora a gente vai realmente logar. A gente vai estar nessa tela aqui. Quando a gente abrir, a gente vai ter que vir aqui em Sign In. Então eu já vou puxar aqui o nosso botão de Sign In, clique, né? Um cliquezinho no botão de Sign In. Em vez de a gente colocar Hardware Events, a gente coloca Simulate, tá? Porque daí o Simulate vai fazer com que a gente não precise ver o clique acontecendo de fato, tá? Ele clica ali por debaixo dos panos e a gente não interfere nele quando ele é Hardware Events, tá? Depois disso, a gente vai ter que colocar o e-mail aqui. Beleza? Então a gente vai fazer um type into, tá? Porque depois do sign in tem o e-mail. Deixa eu vir aqui.
E aí aqui a gente vai colocar str username, tá? Como standard mesmo, tá? Aqui. E a gente vai colocar embaixo aqui também, a gente tem um botão de next, tá? Então tem o e-mail next, para que a gente possa ir para password, tá? Na realidade eu coloquei um typing to aqui para isso. Isso aqui é para ser um clique, tá? Beleza. Vou colocar aqui um log. E aí aqui a gente, na teoria, já colocou o e-mail, só que lembre-se que a gente tem que verificar se deu algum tipo de erro aqui nesse e-mail, porque a gente pode colocar algum e-mail que tenha erro. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, esse e-mail error que a gente capturou, tá? Para caso tenha erro, a gente vai colocar uma verificação, né? Se esse elemento aparecer na tela, a gente verifica que é erro e daí dá um throw específico já desse erro, tá? Então vamos lá, um check app state, e-mail error. Se aparecer, significa que é wrong e-mail, né? A gente tem um e-mail errado, né? Target does not appear, no caso o não apareceu o nosso item, eu vou colocar aqui que é e-mail correto, tá? Então vamos lá. O timeout em seconds, em segundos aqui que eu vou colocar vai ser 3, tá? Bem rapidinho para a gente fazer essa verificação. Se aparecer alguma coisa de e-mail errado aqui, eu vou colocar, vou até tirar essa sequence, tá? E eu vou colocar um throw. Então eu já quero, de fato aqui, já dizer que tem algum erro, tá? Um business aqui, tá? Um erro mapeado que poderia acontecer, tá? Então vamos lá. Esse throw aqui vai ser relacionado ao erro, ao e-mail error. E caso o e-mail esteja correto, eu vou colocar só um logzinho. Bom, então agora que a gente já passou essa parte do e-mail aqui, a gente precisa digitar a senha, tá? E agora eu vou vir para a senha. Eu vou colocar aqui um log message. E aí a gente vem aqui e coloca aqui o password, tá? A gente vai vir aqui, colocar um typing to, tá? O typing to, e aí no typing to a gente tem uma opção para colocar senhas, tá? Vai ser esse secure aqui. Ele já pede uma secure string aqui, então é o nosso SCR password. Aqui ele já vai digitar de forma segura a senha, ele não vai mostrar a senha pra gente. Então agora depois dessa password também a gente vai verificar que a gente vai dar um password next também, né? A gente precisa desse clique. E depois desse clique aqui a gente vai verificar aqui o password error, tá? Se não ocorreu algum erro de senha, que é até mais comum que ocorrer do que de e-mail. Então é a mesma coisa aqui para ele, tá? Beleza, pessoal, então o que eu fiz aqui? Eu fiz a verificação, a mesma verificação que a gente fez ali primeiro, a gente fez aqui para a senha, tá? Todas essas peculiaridades que a gente pode ter logando em uma conta, e todos esses errinhos, e-mail, senha, é bom a gente sempre mapear, beleza? Então, vamos lá. Agora a gente já fez esse login, na teoria, e a gente tem que verificar se ele está logado, porque pode ter ocorrido algum erro inesperado nesse meio termo, tá? E aqui a gente vai de fato ver se ele está logado, beleza? Porque esse botão só aparece quando ele estiver logado. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui um log message antes disso para a gente sempre mapear. Aqui então, para verificar esse botão, eu vou deixar aqui, caso ele demore um pouquinho para carregar ou coisa do tipo, eu vou deixar 5 segundos para a gente ter certeza de que ele está logado ou não. Vou tirar aqui e vou tirar aqui. Isso aqui vai ser um log e um throw também. Caso isso aqui não apareça, é erro. Caso isso apareça, que a gente espera que esse botão apareça, então aqui ele vai ser um sucesso. Beleza, e aqui eu coloquei então uma verificação do Create Button, que se ele aparecer, significa que o login foi feito com sucesso.
Caso ele não apareça, significa que a gente tem algum erro. E aí pode ser vários erros diferentes, tá? Como a gente já verificou os erros que a gente conhecia que poderiam acontecer, que seria o erro de e-mail e o erro de senha. Então, caso ocorra esse erro aqui, de ele não logar, é algum erro desconhecido, tá? Então, em vez de colocar um Business Rule Exception, eu já coloquei uma Exception aqui, tá, pessoal? Então, só mais uma coisa aqui para reforçar, tá? Quando a gente utiliza aqui esse Use Browser aqui, a gente inclusive colocou ele para sempre abrir e nunca fechar, tá? Porque ele vai determinar o resto da nossa continuação do que a gente vai fazer aqui dentro do Google Calendar, por exemplo, tá? Então o fluxo de login vai determinar o resto dos teus, a padronização do resto dos teus fluxos, digamos assim, daquele sistema. Então, por exemplo, se eu abrir aqui ele em Incognito Mode, o restante eu vou utilizar ele no Incognito Mode também, tá? Senão ele não vai dar certo, beleza? E caso não fosse utilizado em Incognito Mode, a gente precisaria de uma verificação antes para ver se ele já está logado ou não. E se não tivesse logado, fazer um logoff, beleza? Então eu resolvi simplificar isso utilizando o Incognito Mode, beleza? Uma coisa aqui que a gente poderia ter colocado seria esse Maximize Window aqui, tá? Que acho que vai ficar melhor aqui pra gente visualizar. Então vamos lá, cara, vamos ver realmente esse fluxo aqui rodando. Beleza, tá rodando aqui. A gente já tem ele, vai clicar ali no Sign In, vai colocar o nosso e-mail, vai colocar nossa senha, que a gente está pegando da credencial lá do Orchestrator, já deu Next, tá dentro da nossa tela, vai verificar o botão de Create e pronto, cara, aqui ó, prontinho nosso fluxo de login, tá? Então aqui a gente tem todos os nossos logs também, perfeito, gente, então aqui nosso login tá funcionando. Bom, pessoal, então eu vou recapitular aqui rapidinho. Um bom fluxo de login, ele precisa certificar que o sistema vai precisar de login realmente. Tá? Segundo ponto, e as boas práticas de credenciais. Tem também especificar exceções comuns. Saiba as peculiaridades do sistema que você vai desenvolver e desenvolva também uma verificação para essas exceções. E o último ponto aqui é a verificação do sucesso no login. Pessoal, tô querendo trazer conteúdos com mais frequência aqui pro canal, tá? Então vou precisar da sua ajuda, deixa seu like, se inscreve no canal e se puder, já comenta aí embaixo, tá? Quando você comenta, você não só tá me incentivando a fazer mais, dependendo do que você comenta, enfim. Se quiser tirar uma dúvida também, eu tô aqui para te ajudar também. Mas qualquer comentário também, de acordo aqui com o algoritmo do YouTube, você me ajuda na divulgação aqui do canal, tá? Porque isso espalha o canal para mais gente, isso aumenta a visibilidade do canal para pessoas novas, beleza? Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu, falou!